Bom, galera, então nós vimos agora há pouco que, né, no Estado intervencionista, há o contexto do Estado intervir na economia, na prestação do serviço, o Estado passa a ser empresário, o Estado passa a ser o prestador de serviço, e o mais importante, ele passa a intervir para minimizar, para resolver, para acabar com as falhas de mercado. E nós vimos várias falhas de mercado: eficiência econômica, externalidades, oligopólio, monopólio, né? Nós vimos aquela da simetria de informação, assimetria de informação, né? E assim sucessivamente. Então, qual a função do governo? Intervir. Dentro desse contexto de Estado intervencionista, prestando serviço, intervindo na economia, gerando emprego, gerando renda, ou seja, né, fomentando setores produtivos, fomentando e incentivando a geração de emprego e a geração de renda, acabando com a externalidade negativa, coibindo a prática da poluição, né, coibindo, por exemplo, né, outras práticas danosas à população, danosas ao meio ambiente, não é verdade? Agora, uma coisa importante, dentro dessa questão de Estado intervencionista, coloca na tela a pergunta que a gente vai fazer: como combater as falhas de mercado? Então, a gente coloca aqui nesse ponto 3 pontos importantes, né? Ou seja, o conjunto de atividades do Estado pode ser dividido em 3 grandes funções. Primeiro, aumentar a eficiência econômica, combatendo as falhas de mercado. Fechando aqui em mim, a gente já sabe o que é eficiência econômica. Melhorar a qualidade de vida de um, pelo menos, com uma política pública, e diminuir um pouquinho, tirar um pouquinho de outro. Diminuir a desigualdade. Como eu falei anteriormente, se eu melhoro a qualidade de vida de um, e eu não pioro a situação de pelo menos um, ineficiência econômica. Ou, se eu diminuo a qualidade de vida de um e não melhora a do outro, ineficiência econômica. O governo deve, como eu tinha falado agora há pouco, aumentar a eficiência econômica e aumentar, consequentemente, o desenvolvimento econômico, distribuição de renda, geração de emprego, melhorar a qualidade de vida das pessoas. As pessoas poderem se alimentar melhor, poderem se vestir melhor, ter mais acesso a serviços de saúde de qualidade, transporte de qualidade, e assim sucessivamente. Uma das primeiras coisas que o governo tem que fazer para resolver essas falhas que existem no mercado. Beleza? Tranquilo? Volta no slide. Segunda coisa que o governo tem que fazer: estabilizar a economia, propiciar o desenvolvimento econômico por meio das políticas macroeconômicas. O governo precisa intervir dentro do contexto do Estado intervencionista. Ou seja, o governo, através da política macroeconômica, tem que gerar o desenvolvimento econômico. E também o governo precisa procurar a equidade, melhorando a distribuição de renda, ou seja, as transferências em espécie. Fecha aqui em mim. O governo FHC, ele balizou a economia. Então, no governo FHC, tivemos um ajuste fiscal, tivemos uma reforma do Estado, e o próprio governo FHC foi muito bem sucedido com relação ao Plano Real, estabilizando a economia, dando possibilidade para que o governo que viria depois, o FHC ficou 8 anos, o outro governo também iria ficar 8 anos, porque o presidente Lula ia ser reeleito, né? Para que o presidente Lula investisse muito na área social. Na política de privatização do governo, muitas empresas foram vendidas. Um recurso entrou nos cofres públicos a curto prazo, ajudou a pagar a dívida pública, déficit público, diminuiu as contas do governo e houve mais a possibilidade de fazer um investimento social. Muitos criticam hoje esses programas assistenciais. Existem famílias que dependem desses programas assistenciais para ter um mínimo de dignidade. Ou seja, o governo Lula, que também começou no governo FHC, em especial no governo Lula, houve, historicamente, uma grande distribuição de renda. Coisa que acontece também hoje no governo Dilma. E é uma tendência para os próximos anos. Diminuir. Quando a gente diminui as desigualdades sociais, nós estamos intervindo, contexto de Estado intervencionista, diminuindo falhas de mercado. Principalmente, nesse último contexto,
com relação à distribuição de renda. E quando eu melhoro a distribuição de renda, eu estou melhorando a qualidade de vida da população. Estou melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso é importante, isso é significativo, isso faz parte das atribuições de um governo que quer, de fato, não apenas intervir, que é o nosso contexto, lembrando que essa intervenção é algo controverso, eu vou continuar abordando isso, né? Mas o governo deve intervir nesse contexto para diminuir essas desigualdades e, principalmente, coibir, minimizar, acabar, combater as falhas de mercado. E, em geral, em especial, aquelas falhas de mercado que prejudicam a população. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Estruturas de mercado. As diferentes estruturas de mercado estão condicionadas por 3 variáveis principais. Primeira variável, número de firmas produtoras no mercado, diferenciação do produto, existência de barreiras à entrada de novas empresas. Professor, governo tem que atuar no mercado? Sim. Professor, governo tem que intervir nas estruturas de mercado? Sim. Para quê, professor? Para diminuir, para minimizar as falhas de mercado. No mercado de bens e serviços, as formas de mercado, segundo essas 3 características, são as seguintes: concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolista imperfeita e oligopólio. No mercado de fatores de produção, é definido as formas de mercado em concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio e oligopólio no fornecimento de insumos. Lembrando que monopólio, só um tem determinado serviço, determinado produto, e oligopólio, a maioria, a minoria das empresas, mais ou menos 5, detém mais ou menos 70% daquela fatia de mercado, nós já estudamos. Então, tanto oligopólio como a questão do monopólio, nós vimos lá em falhas de mercado. Então, dentro da estrutura de mercado, a gente vai estudar mais a questão da concorrência, tanto a perfeita quanto a imperfeita. Beleza? Próximo. Olha que interessante. Concorrência perfeita. A concorrência perfeita parece meio utópica, né? Mas vamos colocar as características. Número de compradores e vendedores tão grande que nenhum tem expressão suficiente para modificar a situação de equilíbrio prevalecente. Uma quantidade de empresas de mercado, livre oferta e procura de produtos. Produtos homogêneos substituem-se tão perfeitamente entre si que nenhum dos participantes do mercado pode diferenciar seu produto dos demais. Não existe alguém que esteja levando grande vantagem sobre os demais. Não há barreiras de entrada ou saída do mercado. Todos os produtores atuam de forma independente. O preço é formado pelo mercado, resultando da força de oferta e demanda, ou seja, oferta e procura. Todos, vendedores e compradores, se submetem ao preço de mercado. Agora chega num ponto importante, dentro desta estrutura de mercado. Dificilmente se encontram exemplos que preencham todas as condições de concorrência perfeita satisfatoriamente. Dificilmente a gente encontra um produto tão homogêneo, dificilmente a gente tem número de compradores e vendedores tão grande que nenhum tem expressão suficiente para modificar a situação de equilíbrio que prevalece nesse contexto. Aí a gente coloca um exemplo. Alguns mercados funcionam em condições próximas à concorrência perfeita. Exemplo, produtos agrícolas. Fecha aqui em mim. Se realmente essa concorrência perfeita existe, que é uma estrutura de mercado, muito número grande de produtores, de produtores e vendedores, o preço é determinado pelo preço de mercado, eles acatam esse preço. Não há barreira para a entrada de novos concorrentes. Ou seja, é uma situação que no papel existe, mas na prática a gente poderia citar pouquíssimos exemplos dentro desse contexto. Em geral, alguns produtos agrícolas, alguma coisa relativa à agricultura. Beleza. Moral da história, isso é uma estrutura de mercado, né? Se a concorrência é perfeita, dentro
dentro do nosso contexto de Estado intervencionista, praticamente você não precisa de intervenção no mercado. Está tudo funcionando bem. Você tem uma economia de mercado. Está tudo bacana. Só que, como eu acabei de falar, em pouquíssimos segmentos, a gente pode citar exemplo dessa concorrência perfeita. Moral da história, concorrência perfeita, no contexto da realidade hoje, do século XXI, ela não é regra. Ela passa a ser exceção. Se a concorrência perfeita é uma exceção, a concorrência imperfeita, ela é regra. Significa dizer que na concorrência imperfeita, onde as características são um pouco diferentes dessa concorrência perfeita, há a necessidade do governo intervir no mercado, para regular o mercado, né? Para que, na relação de consumo, aquela parte mais frágil não seja a maior prejudicada. Essa é a tônica dentro do Estado intervencionista. Próximo slide. Acompanhe comigo na tela aí, ó. Concorrência imperfeita ou concorrência monopolista. Em termos didáticos, ela é um meio termo entre concorrência perfeita, que a gente viu agora, e o monopólio puro. Ela é um meio termo entre uma concorrência que na prática praticamente não existe e o monopólio puro, quando uma empresa apenas detém determinado produto e ela comanda o preço. É um meio termo. A concorrência perfeita é uma estrutura de mercado com as seguintes características principais. Muitas empresas produzindo um dado bem ou serviço. Cada empresa produz um produto diferenciado, mas com substitutos próximos. Ou seja, cada empresa tem um certo poder sobre os preços, dado que os produtos são diferenciados. E o consumidor tem opções de acordo com a sua preferência. Ou seja, elevado número de concorrentes que dominam pequenas fatias de mercado e diferenciação de seus produtos. Se nós temos elevado número de concorrentes que dominam pequenas fatias de mercado e nós temos produtos diferenciados, como vai se dar essa diferenciação de produto? Até porque o consumidor, de forma que ele possa ter a opção de escolha, está aí no slide. Ou seja, a diferenciação vai se dar através de características físicas, através das embalagens, através da promoção, através das vendas, da manutenção, através do trabalho, o atendimento pós-venda. Interessante. Como não existem barreiras para a entrada de firmas, a longo prazo, há tendência apenas para lucros normais, como em concorrências perfeitas. Ou seja, os lucros extraordinários a curto prazo atraem novas firmas para o mercado, aumentando a oferta de produto, até chegar-se a um ponto em que persistirão os lucros normais, quando então cessa a entrada de concorrentes. Fechando aqui em mim. Algumas empresas têm um certo poder, por exemplo, sobre preço. Algumas empresas, né, dominam certos produtos, que têm produtos que podem ser substituídos. Se certas empresas têm determinados produtos e elas têm um certo poder, diferente da concorrência perfeita, de influenciar aquele mercado, significa dizer que elas vão brigar entre si para conquistar mais fatia de mercado. Significa dizer que os produtos vão se diferenciar pelo preço, pela distribuição, pela entrega, pelo atendimento, pelo trabalho de pós-venda. Professor, numa situação normal, em termos de mercado no século XXI, é mais comum, como eu falei, a concorrência imperfeita ou a concorrência perfeita? Concorrência imperfeita. Se essa concorrência imperfeita evoluir para um monopólio, evoluir para um oligopólio, aí se dá a necessidade de uma maior intervenção do governo. Ou seja, maior intervenção do Estado intervencionista. Percebe? Então, quanto mais a concorrência é imperfeita, maior a atuação do Estado intervencionista. Quanto mais a concorrência é perfeita, menor a atuação do Estado intervencionista, dentro das estruturas de mercado. Lembrando que estrutura de mercado também vai entrar monopólio e oligopólio, que a gente já estudou, só que a gente estudou em outro contexto. Estudou monopólio e oligopólio no contexto de falhas de mercado. Guarda essa informação. Beleza?
Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Chegou no ponto que eu queria. A regulação de mercados ocorre via política econômica, que são instrumentos utilizados pelo governo, lastreados por normas jurídicas com 6 objetivos. 6 objetivos preciso regular mercado. De que forma eu vou regular mercado? Primeiro, eu vou buscar crescimento. Segundo, vou buscar reduzir a inflação. Terceiro, vou reduzir o desemprego. Então, o objetivo primário das políticas econômicas no contexto de regulação de mercado. Fecha aqui em mim. Crescimento, reduzir a inflação, gerar emprego. Eu tenho que ter crescimento econômico. Eu preciso crescer. A economia precisa crescer. Eu preciso ter mais eficiência econômica. Eu preciso gerar emprego e gerar renda. E essa renda tem que ser distribuída. Objetivo primário de uma regulação. Agora veja, antes de falar de regulação, uma coisa importante. Depois da reforma do Estado brasileiro, que aconteceu em 1995, boa parte dos serviços e empresas que estava na mão do governo foram privatizadas. Ou seja, o governo, exemplo, detinha o serviço de água e esgoto. Ele privatizou esse serviço, passou para a mão da iniciativa privada. Só que tem um detalhe, quando esse serviço, que é um monopólio natural, ele passa para a mão da iniciativa privada, eu preciso de um rigoroso sistema de regulação. Recapitulando, o Estado intervencionista cresceu demais, o Estado cresceu demais, o Estado inchou, e o Estado não conseguia prestar serviço de eficiência, serviço de qualidade. Com a reforma do Estado, você tem a privatização, o Estado vai diminuir, o Estado vai ficar mínimo. E boa parte daquelas empresas e daqueles serviços que eram prestados pelo Estado vão passar para a mão da iniciativa privada. Se passa para a iniciativa privada, precisa de um rigoroso sistema de regulação. Você está vendo agora a questão da regulação sobre uma outra ótica, um outro ângulo. Eu não estou falando de agência reguladora agora, como administração direta e indireta. Eu não estou falando das características técnicas de uma agência reguladora. Eu estou tentando mostrar para você o contexto, a necessidade da sua criação e a sua finalidade. Entende agora? Volta no slide. Então, objetivo primário, crescimento, reduzir a inflação, reduzir o desemprego. Objetivo secundário, melhorar a distribuição de renda, equilíbrio no balanço de pagamentos. O governo precisa equilibrar importação e exportação e otimizar a produção. Essa regulação de mercados vai acontecer através de políticas econômicas. E as agências reguladoras vão atuar junto ao governo, a administração direta, com essas políticas econômicas e com essa regulação. Veja, fecha aqui. Nesse contexto, eu estou falando de economia, eu estou falando de regulação no sentido genérico. O governo tem que regular o mercado. Mas a partir da reforma do Estado, como não era o governo que tinha empresa, aí a agência reguladora vai contribuir com uma administração indireta para que o governo regule esse mercado. Não que uma agência reguladora atue diretamente na economia, mas a sua atividade ela vai estar inserida dentro do ambiente econômico. Porque a empresa que vende água e energia, ela cobra pelo serviço. Consegue entender? Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Aí eu chego mais uma vez naquele ponto que eu falei para vocês. Estamos falando de Estado intervencionista, falamos de falha de mercado, falamos de estruturas de mercado e falamos de regulação de mercado. O governo tem que regular muito o mercado ou tem que regular o mercado discretamente? Aí a gente chega no ponto importante. Intervenção. Fenômeno controverso. Existem ideias mais próximas do socialismo que defendem que o Estado intervenha regulando os mercados, atenuando as diferenças de renda e assistindo as classes menos favorecidas. Ou seja, dentro de uma linha de visão, dentro de um raciocínio, preciso ter uma grande intervenção para regular o mercado. Já existem ideias liberais, você já ouviu a expressão neoliberalismo, que defende que o Estado intervenha o menos possível e deixe o mercado atuar.
pois a mão invisível de Adam Smith pode melhorar a vida de todos, promovendo o interesse comum. Fecha aqui em mim. No Estado intervencionista, que é o Estado antes da reforma do Estado brasileiro, você tinha uma grande intervenção na economia e nos setores econômicos e na sociedade. No Estado regulador, que é o Estado que vai ser inaugurado a partir da reforma do Estado, do governo FHC, você vai ter uma participação, uma intervenção menor, não apenas na economia, mas nos setores econômicos ligados à economia. Então, Estado intervencionista, muita intervenção. Estado regulador, menor intervenção. São contextos diferentes. O Estado intervencionista tem a ver com a burocracia, crescimento da máquina, crescimento do déficit público, crescimento dos serviços, alta burocracia, né? Ou seja, pouco serviço de qualidade. Já o Estado regulador surge após a reforma do Estado brasileiro, que foi no governo FHC. Participação mínima no mercado, regulando o mercado, regulando discretamente a economia. A mão invisível de Adam Smith. O Estado está lá regulando, está fazendo pequenos ajustes e está deixando a economia correr. O que a gente chama próximo à concorrência perfeita, com uma pequena intervenção lá do Estado. Consegue entender? Então, são contextos e momentos diferentes. Então, o Estado intervencionista, que a gente estudou, a gente viu as falhas de mercado e a estrutura de mercado, ele é controverso. E não é o contexto atual, pós-reforma do Estado brasileiro, que aconteceu a partir do governo FHC. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. O crescimento excessivo do Estado para possibilitar o desempenho de diversas atividades que compreendiam praticamente todos os setores da vida social. Acabou por gerar uma administração ineficiente e burocrática, incapaz de cumprir o seu objetivo inicial, que era promover o bem comum. Fechando aqui em mim. Estado intervencionista não conseguia prestar serviço e não conseguia ter o bem comum. O Estado intervencionista só gerou órgãos burocráticos, serviços ineficientes e insatisfação por parte do usuário do serviço público. Estado intervencionista, ele é um conceito já ultrapassado. Estado intervencionista já deve ficar no passado. Não é o contexto mais moderno. O contexto mais moderno vai ser agora o Estado regulador. Em vez de você prestar o serviço burocrático, ineficiente, caro, passa para a mão da iniciativa privada, privatização. Desde que ela faça melhor, desde que o serviço seja melhor prestado e o serviço, de fato, seja um serviço eficiente, que gere satisfação por parte das pessoas, e você vai ter um rigoroso sistema de regulação. Esse é o contexto atual do século XXI, a partir da reforma do Estado, que começou no governo FHC, a partir de 1995. Não estamos mais no contexto de Estado intervencionista. Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Estado regulador. Ou seja, a constatação da ineficiência da máquina administrativa para prestar diretamente serviço de interesse social. O governo é incapaz de prestar serviço de qualidade, aliado aos custos excessivos para manter esse Estado. Caro, fez que fosse iniciado no mundo contemporâneo uma série de transformações, com a finalidade de reduzir a atuação direta do Estado. Ou seja, boa parte dos serviços e das empresas que estavam na mão do Estado foram transferidos para a iniciativa privada. Atividades que, por sua natureza, podem ser executadas por particulares. Atividades que, por sua natureza, podem ser executadas por particulares. Dessa forma, surge a ideia de Estado como essencialmente regulador e não executor. E as atividades que permanecem sob a responsabilidade deverão ser preferencialmente executadas de forma descentralizada, como a contratação de entidades ou empresas privadas, de modo que apenas o Estado mantenha suas funções de Estado soberano. Fechando aqui em mim.
Estado intervencionista, Estado social. O Estado vai prestar o serviço. O Estado vai ter empresa. O Estado é dono da máquina. Estado regulador. É um Estado onde você diminui o tamanho do Estado, você diminui o tamanho da máquina pública e você passa a regular a atividade. Você passa a regular a atividade econômica. E você passa aquela atividade que seria uma atividade típica da administração privada para a administração privada com rigoroso sistema de regulação. Você diminui o tamanho do Estado, você diminui o tamanho da máquina, passa a sobrar mais recursos e você passa a investir em outras áreas, como a distribuição de renda e área social, como eu já tinha falado para você anteriormente. A partir da reforma do Estado brasileiro, que ocorre via Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, inaugura-se um novo Estado, que é o Estado regulador. Aí eu volto a falar de agência reguladora. Pensa comigo, se aquela atividade estava na mão do Estado, e muitas atividades estavam na mão do Estado, tudo centralizado, com excesso de controle, com ineficiência e incapacidade de fazer um serviço de qualidade, qual é a tônica? Transferir para a mão da iniciativa privada, vender, fazer publicização, transferir para o setor público não estatal serviços não exclusivos do Estado, só que com detalhe, com rigorosa regulação por parte do Estado. Então, o Estado, ele admite que é incapaz, ineficiente de prestar determinado serviço. Mas você não vai simplesmente jogar na mão da iniciativa privada de forma irresponsável. Regulação não é isso. Regulação é fiscalizar, elaborar política para o setor, incentivar atividades, né? E, principalmente, resguardar os direitos daquele que compra aquele produto ou aquele serviço, para que este não seja prejudicado nas relações de consumo. Consegue entender? Próximo. Acompanhe comigo na tela. Estado regulador. Porém, isso não poderia ocorrer de modo absoluto, pois, como a experiência do liberalismo demonstrara, algumas atividades não poderiam ser adequadamente desempenhadas pelo particular. Não dá para ser liberal demais. Cumpre ao Estado fomentar, incentivar essas atividades, fornecendo os instrumentos necessários ao seu desempenho. Ou seja, algumas atividades, pequenas atividades, ainda estão sob o controle do Estado. Não dá para você, de forma liberal, trazer tudo para a iniciativa privada. Tudo bem? Por exemplo, atividade estratégica é uma atividade que cabe ao governo. Você não vai passar a atividade estratégica para a mão da iniciativa privada. Serviço exclusivo do Estado, segurança pública, atividade legislativa, atividade judicante, judiciária, serviço exclusivo do Estado. Você não vai passar isso para a mão da iniciativa privada. Professor, o que a gente vai passar para a mão da iniciativa privada? Produção de bens e serviços. Ou para a mão de uma organização social, serviço não exclusivo do Estado. Saúde, educação. Né? Só tem hospital público? Não, tem hospital particular. Só tem escola pública? Não, tem escola particular. Serviço não exclusivo do Estado. Você pode passar a gestão do serviço para uma OS, como ocorre, por exemplo, em alguns hospitais. Aqui no DF nós temos o Hospital Sara Kubitschek. É gerido por uma organização social. Como é que chama isso? Publicização. Moral da história, não é o Estado que está ele executando aquela atividade, mas ele passa para uma OS, ele fomenta, ele incentiva e faz um contrato de gestão, onde nesse contrato de gestão há a obrigatoriedade de se cumprir metas. Se o Estado produzir o serviço e ele privatiza, vende o serviço e passa para a mão da iniciativa privada, significa dizer que tem que ter um rigoroso sistema de regulação, para que o usuário, aquele que compra o produto, compra o serviço, não seja prejudicado na relação de consumo e ele não seja aquele, né, que, vamos dizer assim, vai ficar prejudicado se o Estado não regular. Então, essa regulação tem que ser uma regulação de forma, né, responsável, de forma que o Estado não deixe tudo na mão do mercado, não deixe tudo na mão do particular. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Bacana?